Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Convido a você a abrir sua Bíblia comigo, 1 Samuel. Glória a Jesus. Deus. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 16. Deus ganha. Louvado seja o teu nome, Jesus. O versículo 14. Todos acharam? Amém. O Espírito do Senhor se retirou de Saul. E o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Versículo 15. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Digo, pois, nosso Senhor ao seu servo, que estão em tua presença, e que busque um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com as suas mãos e te acharás melhor. Então disse Saul ao seu servo: busca-me, pois, um homem que toque bem e traz-nos. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que eu tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente, é animoso, homem de guerra, sisudo em palavra e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Vamos, seus assentos, por favor. Saul, ele foi escolhido para reinar em Israel. Esse jovem foi colocado em uma grande posição de destaque, e mesmo sendo do agrado, sendo da vontade do povo, Deus permitiu que Samuel concedesse o coração, o desejo do coração da nação. O próprio Deus vai se revelar a Samuel e vai dizer a Samuel que não era o ministério, não era a pessoa de Samuel que estava sendo rejeitada, mas o povo preferiu, entre ter Deus o guiando, o conduzindo, o direcionando, ter a pessoa de um homem governando. E Deus assim o concede, Deus assim o permite. Saul vai ser levado ao trono, vai passar por alguns episódios na sua vida. A jumenta do seu pai vai ser extraviada,
ele vai profetizar no meio dos profetas e vai assumir o reinado. Deus vai começar a dar a ele algumas ordens, algumas ordenanças, ele vai ter que cumprir algumas missões. E nesse texto, a missão de destaque é uma ordem que Deus dá a ele, que Deus entregaria uma nação na mão dele. Só que essa nação, Deus não queria que ninguém de lá fosse poupado. Era para ele entrar, ele sairia vitorioso, Deus entregaria, mas era para ele destruir tudo. Ele entra, ele vence a batalha, só que ele cumpre em parte o que Deus ordena ele fazer. Ele olha para algumas ovelhas, ele olha para o líder daquela nação e ele não cumpre o que Deus mandou. A parte que ele cumpre é entrar e guerrear. Ele entra e guerreia. A parte de matar todo mundo, ele poupa e não faz a ordem do Senhor. Ele vai ter com Samuel e ele vai afirmar para Samuel que ele cumpriu tudo que Deus mandou. Que Deus nos dê a sensibilidade de Samuel. Porque Davi, ele disse assim, uma coisa disse Deus, e duas eu ouvi. Saul está falando com Samuel, que matou tudo. E Samuel olha para Saul e diz, você está conversando comigo, mas além da tua voz eu ouço um mugido de ovelhas e de bois. Você está afirmando para mim que você cumpriu o propósito, mas eu estou ouvindo que você foi infiel. Que Deus abra os nossos ouvidos espirituais nessa noite. Que Deus não deixe mais o teu povo enganado. Que Deus faça você ter a sensibilidade do Espírito Santo para entender o que é a voz de Deus, a voz do homem. Aleluia. Samuel consegue ouvir o barulho do mugido dos animais. Engraçado que você não vê em nenhum momento Saul se arrepender. Tem uma coisa que é interessante da gente aprender aqui nesse texto. Você não vê Saul se arrepender, você vê Saul justificar o porquê ele fez. Toda vez que alguém justifica porque cometeu um erro, não é arrependimento. Está sentindo falta de alguma coisa. E o que é que Saul vai sentir falta para justificar? Porque ele sabe que Samuel não vai ser cúmplice do seu erro. Então, para não perder a companhia de Samuel, ele precisa justificar o seu erro. E todo aquele que justifica o seu erro é porque verdadeiramente não assumiu quem errou. Porque quem assume não justifica, se arrepende e não comete mais. Verdade, glória a Deus. Aleluia. Lá em Apocalipse diz assim, lembra-te de onde caísse, te arrepende e faz o quê? E volta ao início de tudo. Por esse ato, por essa ação,
por ele não se aquebrantar, não se arrepender, por ficar justificando que as suas decisões, que as suas escolhas, porque ele poupou as ovelhas, porque ele queria sacrificar, porque ele queria trazer de oferta, porque aos olhos dele era algo perfeito, mas Deus disse que não queria nada daquela nação, daquele povo. Ele fica justificando. A Bíblia diz que Samuel vai dizer assim, porque rejeitaste a palavra do Senhor, o Senhor também te rejeita. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor que estava com ele se retira. E agora vai vir outro Espírito, por permissão da parte de Deus, para atormentar a vida de Saul. Saul perde a tua paz de espírito, Saul perde a sua noite bem dormida, a tua comunhão, e começa a ficar atribulado, atormentado, começa talvez ficar confuso mentalmente falando, e ele vai perguntar se alguém conhece alguém que toca, se conhece alguém que adora a Deus com algum instrumento. E alguém vai dizer que tem um menino chamado Davi que toca. E ele vai mandar buscar a Davi. Davi vai vir, a gente sabe que tudo isso tem um plano de Deus, que Davi precisa entrar no palácio porque vai ser o próximo rei. Mas eu não quero falar sobre Davi, eu não quero falar sobre Davi tocar, mas eu quero falar sobre que Saul não quer resolver o problema. Saul não quer ser curado. Saul não quer ser liberto. Saul não quer recuperar o que perdeu. Saul quer criar uma alternativa, ele quer ter um tratamento paliativo. O que é um tratamento paliativo? Não vai me trazer a cura, mas vai me trazer conforto em algumas horas. Meu Deus. Porque a presença de um músico, o texto diz que quando o espírito maligno vinha, quando o músico tocava ele, saía. Mas não está dizendo que Saul foi liberto totalmente. Está dizendo que no momento das suas guerras internas, dos seus conflitos, do momento de perturbação, com os louvores, ele achava algum conforto. Ele achava algum consolo. É como uma doença que não tem cura e que um medicamento apenas alivia a dor. É um tratamento paliativo. Porque qual é o tratamento? Segundo a Crônicas 7:14. Quando vier a peste, quando vier a guerra, quando vier a fome, quando a minha nação for assolada por enfermidade, estiver sendo levado cativo, estiver passando por tudo isso, se o meu povo não buscar tocador, se o meu povo não quiser apenas um momento de conforto, levantar a mão, dar glória, aleluia, vai fazer o que o pastor Israel disse, se despir, tirar a tua coroa, rasgar as tuas vestes, raspar as tuas cabeças, colocar a tua cara no pó, se humilhar, se arrepender,
pecados. Eu, o Senhor, não vos trarei um tratamento paliativo momentâneo. A minha cura será esse. Eu vos sararei. Mas é mais fácil mais um culto, é mais fácil mais um show, é mais fácil mais uma oração, é mais fácil mais um profeta, é mais fácil mais uma imposição de mão, do que eu ter que confessar os meus pecados e os meus erros para ser sarado. É mais fácil tocar a canção que me conforta. Meu Deus. É mais fácil um mensageiro que diz Deus é comigo, eu no lamaçal do pecado. É mais fácil ter alguém que me traga um alívio momentâneo do que buscar a cura por inteira. Deus maravilhoso. Aí você pode dizer, não, Deus não queria curar Saul, você está enganado. Porque os mesmos erros que Saul cometeu, Davi também cometeu. Qual é o erro de Saul? Não obedecer a ordem de Deus de matar todos os homens. Qual é o erro de Davi? Contar o povo de Deus sem a permissão de Deus. Qual é mais sério? Adulterar ou desobedecer uma ordem? Qual é mais sério? Um homicídio, tirar a vida de alguém, do que cumprir uma ordem de matar alguém? Mas por que Davi, no Salmo 51, ele começa a dizer também que o mesmo Deus se retirou dele? Que é o mesmo Deus que se retira de Saul. E ele vai dizer que ele sentiu tristeza. E não é uma tristeza por uma notícia de alguém que a gente gosta. A tristeza que ele sente é na alma. Porque ele diz assim, foi-me tirado a alegria da minha salvação. Ele ora pedindo para que o Senhor o renove. Só que o Davi que toca a harpa para trazer consolo para Saul, quando ele peca, ele não quer se consolar com o seu próprio dedilhar da sua própria harpa. Ele quer ser curado. Aleluia. Ele não quer só um momento de alívio. Ele não quer só um momento de espiritualidade, de prazer. Quando alguém tocava, o que acontecia quando tinha um profeta e ele estava sem inspiração? Chame um tangedor, porque enquanto ele adora, o Espírito desce e dá inspiração para o profeta ter mensagem. Davi não quer apenas ser inspirado pelo Espírito Santo. Davi não quer apenas pegar a harpa e sentir um momento de alegria, um momento de comunhão. Davi quer ser curado. Davi quer ser restaurado. Sabe por que a igreja está doente? Você sabe por que a igreja está enferma? Porque a gente fica procurando consolo. E quando a gente não agrada os que veio buscar consolo, porque quem vem buscar consolo já vem com a mente toda, com o seu projeto desenhado, com a sua mente pronta. Eu pregava isso quarta-feira na igreja do Planalto, que
vai para ser curado? A carta chega para o rei rasga as vestes e manda até o profeta. Naamã já desenhou na mente dele como eu quero a minha cura. A minha cura tem que ser assim. O profeta vai sair, vai pegar o óleo, vai colocar a mão sobre a minha cabeça e vai orar. E eu serei. É o consolo que ele quer, é o projeto que ele desenhou. Está tudo na mente de Naamã. É assim que tem que acontecer. O profeta nem sai na porta, nem olha na cara dele, não está nem preocupado com a farda dele, com a divisa dele, com o cavalo dele, com a carta que ele veio, com quem enviou. Aonde é que é ser curado, desce. Desce aonde? Aonde você não quer ir, mas aonde é necessário você ir. Aleluia! Aleluia! Aonde você quer ir? É os belos rios. Aonde Deus quer que você vai contra o teu orgulho. Aleluia, Jesus! Maravilhoso. Vai contra a tua soberba. Deus primeiro precisa abaixar a tua crista, meu irmão. Você já veio com um projeto, a minha cura tem que ser assim. Ainda até escolhe o profeta. Tem pessoas aqui na igreja que até escolhem. Eu só creio se Deus falar comigo em profecia, se for fulano de tal. Se não vir fulano até mim, eu não creio nesse negócio. Eu quero dizer que para entrar no inferno não precisa crer. Até ateu vai para o inferno porque eu não creio. A Bíblia diz ao contrário, eu creio nos meus profetas. E a mente dele quer a cura. E aí quando as pessoas vêm até nós, elas querem ser consoladas e não confrontadas. Deus, antes de nos confortar, primeiro vai nos confrontar. Deus, antes de trazer a cura, Deus primeiro vai chamar nós com tete a tete. Às vezes Deus vai ter que dar historinhas para alguns profetas. Não é porque quem vai receber a mensagem não entende, é porque alguns profetas têm medo e são covardes. Então Deus tem que dar estratégia. É no caso de Davi. Vou lá falar com Davi, vai, mas Davi é um homem sanguinário, um homem guerreiro. E se ele não. Então, conta uma historinha para ele. Aí quando a historinha é contada que Davi se ira e diz quanta injustiça o profeta tem coragem de dizer. Esse homem é. Esse homem é você. Você acabou de determinar a morte, que o cabo tinha que morrer, mas esse homem foi você. Porque o pecado de Davi durou 1 ano. Durou 1 ano em oculto. Durou 1 ano em silêncio. Ele manda buscar a moça, porque ela deu a notícia que concebeu. Só que quando ela vem para o palácio, ela já está com Davi. Então quando alguém vê a barriga crescendo, acha que o pai é quem? Davi. Ninguém vai desconfiar do que nós fizemos. Eu mandei matar o marido dela, você está grávida, o filho é meu, eu te assumi. Só que Deus está vendo que o alvo foi feito antes de Davi assumir ela, enquanto o marido dela ainda era. Então Davi é mais ou menos como os crentes de hoje em dia. Já passou algum tempo. Vamos dar tempo ao tempo que tudo volta para o seu lugar. Vai voltar tudo para o seu lugar. Mas Deus vai precisar soprar no teu vale para colocar tudo no lugar. E quando Deus soprar no teu vale, toda a poeira, todo o pecado que estiver debaixo do tapete, com o sopro de Deus vai vir à tona. E a gente se acostumou. Toca um corinho. Toca um hino da harpa. Toca um louvor de adoração.
pai, eu estava tão agitado, mas eu ouvi esse louvor, eu me acalmei. É Saul. Eu me agitei, Davi, toca, Davi. Davi toca, e o texto diz, o Senhor é com Davi. E a paz que Davi tem toma conta do ambiente, e Saul passa a gozar um pouco da paz de Davi. Mas não é a cura. Mas não é a libertação. Mas não é a transformação. Porque para ser curado, para ser restaurado, não é simplesmente um afago, não é simplesmente receba a chave, receba a vitória, sou eu contigo. Para ser curado precisa ser confrontado. Ô rei, vamos na guerra comigo? Vamos, mas antes de ir, vamos consultar alguém? Vamos. Quem é o profeta da cidade? Tem um camarada aí. Olha o nome dele. Profeta aí chamado Micaías. Ah, não. Não quero consultar isso aí, não. Esse não fala nada de bom ao meu respeito. É mesmo? É. Mas 400 profetas que para lá estão dizendo para mim que Deus está nesse negócio. O outro levantou e disse, se tu for lá, tu vai. Os 400 se revoltou e dizem, ei, peraí. Por onde passou o Espírito do Senhor? Que nós não vimos, só falou na tua boca e na nossa não. Meu Deus. Sabe que está com a vida fora do que Deus quer? Sabe que está como o profeta Asaf, com os pés escorregadinhos, uma hora vai para lá, uma hora vem para cá, está bambeando. Porque quando diz que Asaf, os meus pés quase escorregou, está dizendo que Asaf estava andando igual bêbado, sem direção, cambaleando. Mas quer alguém que se responsabilize e assine embaixo dizendo, vai, que Deus vai fazer, porque se der errado tem alguém para culpar. Meu Deus. Precisa adoçar, alguém assinar, porque se der tudo errado, a culpa não foi minha, eu só fui porque Deus disse que era para mim. Isaías, levanta. Tem uma mensagem para você hoje. Vai lá no palácio. Preciso falar com alguém lá dentro. Tá bom, Senhor. Qual é a mensagem? Põe a casa em ordem, porque tu vai morrer. O rei estava bonzinho de saúde? Estava bonzinho o rei de saúde? Estava tudo tranquilinho? Se fosse nós, né, nós ia chegar na cama e ia dizer assim, vamos orar, né, irmão? Deus é poderoso para te curar. Vamos orar porque eu creio que Deus pode te restaurar. Vamos orar porque eu creio que Deus pode te levantar daí. Isaías olha para o cara moribundo e diz assim, meu amigo, só dá tempo de você arrumar a tua bagagem. Só dá tempo de você olhar para dentro do teu coração, ver como anda a tua aliança, porque a tua senha cantou e o teu nome foi chamado. Põe a tua casa em ordem, porque de hoje tu não passa. Por que ele não teve a mesma ideia de Saul?
recebi uma dura mensagem. É o meu último momento. Quero fazer uma celebração. Traz um músico, quero cantar meu último cântico em vida. Quero dar meu último culto de adoração ao Senhor. Pega alguém, chama um sacerdote, pede para alguém me ungir, orar por mim. Ele entende que para ser curado não é um momento de empolgação. Ele entende que para ser curado não é mais um culto. Ele entende que para ser curado não é mais uma ministração. Ele entende que para ser curado não é mais uma campanha. Eu não estou dizendo que isso não tem valor. Eu estou dizendo que ele entendeu que ele precisava avaliar a si mesmo. Isaías está indo embora. O homem não tem condições nem de joelhar. Isso é bastante interessante de nós pensar. Porque a gente pega esses textos e a gente diz assim: se Deus ouviu a oração dele doente, eu também posso orar deitado, eu posso orar sentado. É verdade. Quando a gente não pode ajoelhar no nosso trabalho, Deus nos ouve sentado, nos ouve em pé. Quando não dá para dentro do ônibus ajoelhar, nós estamos no serviço intercedendo. Mas tem uma coisa que Deus já ama e Deus já vê um ato de alguém, é quando a gente já vai se ajoelhando, a gente já vê que a gente já está reconhecendo que Ele é superior a nós, que nós somos independentes. Mas Ele não pode, porque Ele está impossibilitado, Ele está enfermo. Só que aqui eu também aprendo outra lição, que tem gente que se ajoelha por se os joelhos estão no chão, mas o coração ainda continua nas nuvens. O corpo se prostrou, mas a arrogância, eu sei, o eu faço, ainda continua nos ares. Então, quando ajoelhar, que não seja só os joelhos, que desça a alma, que desça o espírito, que desça os sentimentos juntos. Aleluia. E aí ele começou a analisar a si mesmo. E ele começou a olhar e disse: nossa, eu já fui bem na presença de Deus. Eu já tive não vou dizer uma aliança, porque tem hora que a gente tem aliança. E eu vou dizer. Só estou procurando arrumar uma palavra mais branda para o teu coração. Às vezes a gente tem uma aliança com alguém. Vou falar de mim, da pastora Thaís, eu sou casado com ela. Eu tenho uma aliança com ela. Ela sabe que eu sou esposo dela, eu sei que ela é minha esposa, mas às vezes ela pode se olhar dentro do casamento e dizer: eu sei que eu tenho uma aliança com ele, mas é como se ela dissesse: pô, eu sou um exemplo, eu tenho um compromisso com alguém, mas eu não tenho esse alguém. Sabe você dizer: eu sei que eu sou casado, mas não tenho marido? Eu sei que eu sou casada, mas eu não tenho esposa. Não é não ter no sentido físico. Verdade, Deus. É não ter no sentido de se relacionar. Tem gente que pode dizer: eu tenho uma aliança, mas não tem relacionamento com Deus. Não tem intimidade, não tem particularidade. Pode até ter medo, mas já perdeu o respeito. E medo
medo é diferente de ter temor. O medo é algo que nos impede de fazer algumas coisas. E às vezes a gente não faz por medo, e não por respeito. Se eu fizer, Deus vai me castigar. Se eu fizer, Deus vai me punir. Se eu fizer, eu não vou ser abençoado. E não por temor. Eu não faço porque eu respeito, porque eu temo a Deus e eu quero agradar a Deus. Aí ele olhou e disse assim: mas a notícia para mim é de morte. Mas eu andei com ele, eu caminhei com ele. E aí ele começa a olhar. E ele começa a ver que naquele momento da sua trajetória, ele não era aquele que começou a sua trajetória com Deus. E ele começa a se humilhar. Ele não faz como Saul, traz músicos, traz profeta. Chama a missionária Michele, faz uma campanha. Não. Pastor Israel não. Pastor Israel é muito calmo, não quero que ele me unge, não. Quero que o pastor Júnior unge, porque ele grita na minha orelha e eu me arrepio. A pastora Thaísa, não, porque a pastora Thaísa, se eu for falar isso para ela, ela não vai me avisar, ela vai falar. Então, ele não chamou ninguém. Sabe por que ele não chamou ninguém? Porque quem quebrou a aliança é quem precisa reatar. Quem se distanciou é quem precisa. Eu não estou dizendo isso aqui para aliviar para mim os pastores desta casa. Mas as 3 parábolas que Jesus vai contar, as 3 é a mesma. Jesus vai falar da dracma que se perdeu aonde? Dentro de casa. Jesus vai falar da ovelha que se está e do filho que pediu a herança e foi. As 3 é a mesma coisa. Só que Jesus vai ensinar o porquê a mulher vai atrás da dracma. A dracma é o quê? Um objeto. Qual é a palavra, pastora? Objeto inanimado, que não anda, que não nada. Esse é um objeto. É um objeto. Então, para você achar algo que você perdeu, ele por não ter nenhum movimento, ele não vai vir até você. Então você vai até. A ovelha se perdeu. Por que se perdeu? Porque vocês sabiam que a ovelha não tem visão? A ovelha é um animal que é míope, ela não enxerga, ela se extrai. Aí o pastor vendo que ela se perdeu, mas o filho não se perdeu, o filho quis ir embora. O filho disse para o pai: eu não quero ter mais relacionamento com o Senhor, eu não quero mais viver debaixo da comunhão com o Senhor, eu não quero ser mais cuidado por Ti. Então aquilo que se perde, e quando a gente que perde, e é um objeto, é a gente que procura. Quando é uma ovelha, porque está sem direção, é o pastor que vai atrás. Mas quando é um filho que está rompendo a aliança com o pai, é ele que precisa decidir reatar a aliança com o pai. Verdade. Ele olha e diz: vou morrer.
Mas lembra que eu já fui sincero. Lembra que eu já fui temente. Eu me perdi com o passar do tempo. Mas tem compaixão da minha alma. Tem compaixão da minha vida. Estava um dia no monte orando, numa campanha. Estava lá em cima do monte bem escuro, sem lanterna. E eu vi que tinha alguém igual Saul, atribuladinho no monte. Atribulado. E aí se aproximou para o meu arraial. Disse, eu posso conversar com o senhor? Eu disse, pode. O que está acontecendo? Ele diz, olha, eu vim no monte para não quebrar o propósito. Eu disse, ele feito está no propósito, ele estou no propósito de alguns dias. Eu disse, mas você está agitado, você está todo estranho. Ele diz, o senhor é pastor? Eu disse, sou. Ele diz, aconteceu um negócio comigo essa manhã. Eu disse, o que aconteceu? Eu disse, eu fui fazer uma entrega no meu trabalho e uma moça da igreja onde eu congrego me mandou uma mensagem, porque o marido dela tem problema nas drogas, e ela me mandou uma mensagem querendo me dar um presente para mim agradecer, porque eu tenho orientado ela como lidar com ele, porque Deus me tirou dessa vida. E eu, nessas idas de entrega do meu trabalho, eu passei por lá para receber esse tal de presente. A minha mulher trabalhando, o marido dela no mundo nas drogas, e quando eu bato na porta, pastor, para receber o presente, ela até veio com um embrulho. Mas ela veio com uma camisola toda transparente, sem nada por baixo. E aí eu me embolei nos dois presentes. O presente físico, e consolei a mulher porque o marido estava. Mas eu não podia quebrar a campanha à noite. E eu tinha uma agenda e eu acabei de pregar no congresso de jovens e Deus batizou lá com o Espírito Santo. E eu não estou entendendo porque eu estou aqui atribulado. Eu olhei para ele e disse assim, você quer que Deus te restaure? Ele diz, eu quero, pastor. Eu disse, Josué está indo até a tua tenda. Ficou sem entender um monte. Eu disse, Josué indo até a minha tenda. Eu disse, Josué vai até a tua tenda. E ele disse, como assim? Eu disse, nós vamos para a tua casa agora e você vai acordar a tua mulher. Porque Josué está te perguntando assim, diga a verdade, dê glória a Deus. E não dá para dar glória a Deus com nada escondido dentro da tenda. Para dar glória a Deus tem que confessar os pecados. Ele olhou para mim e disse, não, aí não, porque ela vai me matar, ela não sabe, foi hoje pela manhã. Eu digo, quer ser restaurado, tem que andar com mar. Ele disse, senhor, vai comigo. Eu digo, agora, porque você está atribulado, não deixou nem eu orar. Eu desci 3 horas da manhã para o monte. Entrei dentro da casa dele, ele acordou a mulher. Já acordou a mulher 3 horas da manhã, é uma briga, né? Ainda que seja por coisa boa, se arruma uma grande confusão. Tinha um amigo meu que, a primeira vez que ele foi para o monte, ele aceitou Jesus. Hoje não acontece mais, mas Oxalá, o nosso Deus é o mesmo, eu creio nessas coisas ainda. Ele estava no monte orando, Michel, no arraial, e os gravetos, quem já foi e já viu sabe, os gravetos acendeu no arraial inteirinho. Ele novo convertido, a mulher dormindo, ele encheu os bolsos com graveto aceso, encheu os paletó tudinho de bolso, o bolso tudinho de folha seca, de graveto, tudo aceso, igual brasa. E a mulher em casa dormindo, ele chegou em casa e disse, bem, acorda, bem, acorda. De vez em ele olhar no paletó, se o crente estava aceso, ele desceu e disse, acorda, a mulher ímpia. Ele aceitou Jesus, mas a mulher não. E quando ele chega em casa, a mulher acorda e diz, o que foi? Espero que você tenha um bom motivo para acordar essa hora. Eu digo, eu tenho, mulher. Estava no monte orando com os irmãos, quero te mostrar algo. Olha que coisa linda, mulher. E quando a mulher olha e diz, folha seca e galho seco de árvore.
Amanhã cedo nós conversamos. Ele coloca tudo no chão do lado da cama. E ele diz: o Deus que acendeu lá em cima, não me faça passar vergonha. E Deus acendeu dentro do quarto dele, ele vai chamar a mulher de novo. A mulher diz: você está brincando com o perigo, é a segunda vez que você vem me acordar. Se for galho seco e folha seca, você vai engolir, fulano. Quando a mulher vira para o lado e vê o quarto todo aceso, ela se converte ao nosso Deus. Ele disse: você vai na minha casa? Eu digo: vou. Batemos, a moça acorda. Ele olhou e ele achou que eu ia contar o que ele fez, né? Falei: senta aí, irmã. Ela sentou. Digo: eu sou o pastor Júnior, tudo bem com a senhora? Desculpa chegar essa hora na tua casa, mas eu precisei vir aqui porque Deus quer dar vitória. Ela meio sonolenta sentou e eu disse: fala para tua esposa o que você fez. E ele conta. Quando ele começou a contar, só deu tempo de eu abaixar, que a televisão está subindo. Pau! Aquelas televisão de tubo, uma explosão dentro de casa. Eu disse: ei, senta e acalma-te. Ela levantou e falou assim: esse pastor é maluco, jogando televisão nele, está mandando eu sentar dentro da minha casa. Ela sentou. Deus tratou o coração dela, Deus tratou o coração dele, e o casamento continua restaurado. Você pode dar glória a Deus? Acho que você não entendeu, irmão. Quando Josué chega na porta de Acã, debaixo da tenda dele, quando ele diz assim para Acã: ó, tu pode dar glória a Deus, ele está dizendo para Acã assim: tu pode ser verdadeiro na presença de Deus, ou você acha que vai ficar tomando remédio paliativo? Hoje eu estou calmo, hoje eu estou melhor, amanhã eu me pouco, eu adoro, amanhã o demônio entra, amanhã o demônio sai, amanhã ele entra, amanhã ele sai. Hoje eu fecho a porta, amanhã eu abro. Hoje eu fecho a brecha, amanhã eu dou lugar. Mas não tem nada não, eu tenho uma igreja ali, lá tem tangedor. No culto eu me sinto bem. Lá tem os lovitas, lá tem as irmãs que louvam individual. No culto eu sinto. Mas eu não quero ser liberto. Eu não quero ser curado. Eu não quero prosperar, porque a Bíblia diz que aquele que encobre as vossas iniquidades não prospera. Porque ninguém viu o pecado que eu cometi. Porque ninguém sabe. Salmo 139. Se eu subir nos mais altos lugares, lá eu te encontrarei. Se eu descer no mais profundo, lá o Senhor também está. Aleluia, Deus. Não tem para onde você fugir, não tem para onde você correr, não tem para onde você se esconder. Deus está dizendo: vai continuar sendo tratado paliativamente, sendo consolado por gota a gota, ou quer ser curado? Meu Deus, aleluia, Jesus. Jeremias, de Lamentação, capítulo de número 3, ele vai dizer: esconda teu rosto no pó, porque talvez ainda haja. Irmão, eu tinha um pastor que ele era radical. Aqui nós não somos radical, nós entendemos que as irmãs gostam de se maquiar, mas ele falava desse jeito, na nossa igreja: de vez de ficar colocando pó na cara, coloque a cara no pó. Se coloque de pé.